Meu nome é Lucimara, né? Eu tenho 31 anos. Tenho duas filhas, né? Que é a Cecília, que atualmente vai fazer 3 anos agora em janeiro. E a Luna, que tem 1 ano e 5 meses. Né? Oi, filho. Muito bem, filho. Bom trabalho, filho. Agora vai limpar a mãozinha. Oi. Ela não tá vendo ainda. Vai lá limpar a mãozinha e vai lá brincar um pouquinho. Ela não tá ouvindo. Porque ela tá ainda conectando aqui. Oi. Ei, tudo bem? Tudo, Kai. E você, como tá indo aí a vida? Bem também, graças a Deus, né? Corrido sempre, né? Porque a gente, né, não para um minuto. Mãe não para um minuto. Sim, verdade. É corrido, né? Trabalhar. Muito. Nossa, muito, muito demais. Primeiro quero te agradecer, muito obrigada por se dispor a participar, né, de contar a sua história, de doar um pouquinho do seu tempo aí para os meus projetos doidos. Eu que agradeço ter pensado em mim, né? Na verdade. Ah, com certeza, sua história é muito linda e emocionante e eu quero mostrar para todo mundo ela, né? Então, vamos começar e primeira coisa que eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você? Quantos anos tem? Profissão? Casada, não casada? Meu nome é Lucimara, né? Eu tenho 31 anos. Eu sou casada há 4 anos. Estou com o meu esposo há 9 anos, né? De relacionamento nós temos. Bastante tempo, né? Tenho 2 filhas, né? Que é a Cecília. E atualmente vai fazer 3 anos agora em janeiro. E a Luna, que tem 1 ano e 5 meses. Né? A Cecília. A diferença é bem pouquinha, né? E é 1 ano e meio, mais ou menos. É quase gêmeos, né? Quase. Para criar é quase gêmeos. É um desafio bem grande, né? É um desafio grande criar 2 crianças quase ao mesmo tempo. Eu imagino, né? Deus me livre e guarde, né? Cada um, né, passou, mas eu acho que não é para mim, né? Eu acho que esse desafio não é para mim. É difícil. Quando foi que deu o clique da maternidade, assim, você falou assim, quero ser mãe? Quando foi, assim, esse momento? Você lembra desse momento? Porque, assim, nós mulheres, principalmente a nossa geração, né? Você é de uma geração depois da minha ainda, né? Mas tá ali pertinho. A gente cresce com aquela coisa né? A gente brinca de boneca, né? A gente cresce com aquela coisa de que a gente é mamãe. Sim. Mas, né, existe aquele momento que a gente fala, agora eu quero ser, né? Peraí. Eu acho que eu posso ter um filho agora. Agora é o momento. Como foi? Olha, eu sempre quis ser mãe, mas com questão de estudo, trabalhar fora, estudando, sempre fiquei adiando, né? E o meu esposo também, ele não achava ainda, ele sempre falava, vamos esperar mais um pouco, né? De trabalhar, construir as nossas coisas e tudo mais. Só que eu estava com 28 anos, mais ou menos, 29, eu falava para ele, amor, eu quero ser mãe com 30 anos. Eu sempre coloquei essa idade. Planejado, eu quero, hein? Não deixa passar esse tempo. Aí eu sempre falava, né? Mas a correria do dia a dia, eu estava trabalhando bastante, aí não via esse plano de se tornar realidade tão cedo. Assim, próxima idade que eu falei. Até que aconteceu a Cecília, né? Ela é minha filha, que é um presente de Deus que eu tive na minha vida. Um presente de Deus e da minha irmã mais velha. Ela teve uma gravidez bastante difícil, né? E desde o início, quando ela soube que eu estava grávida, ela pediu que eu e meu esposo fôssemos os padrinhos da filha dela, né? E que se algo viesse a acontecer com ela, ela queria que eu
fosse a mãe para a filhinha dela, né? Que no caso é a Cecília. E como eu e minhas irmãs também, nós fomos criadas sem mãe, ela tinha muito medo, essa preocupação de ela não ter uma mãe, uma base, né? De ter várias pessoas opinando. Cuidando dela, né? E não ter alguém que fizesse papel materno, né? E se não tivesse uma referência de mãe, né? Que a gente sabe como é importante o papel de mãe na vida de uma criança. Lu, só um minutinho. Oi, Benjamin! Mãe. Eu não tô ouvindo, filho. Vem aqui. Vem aqui, filho. Ele tá gritando, senão ele não ia parar de gritar. Mãe! Não, pode ver o que ele quer, não tem nada não. Ele vai vir aqui, ele tá vindo aqui. Normalmente, meu marido, eu gosto de marcar quando meu marido tá junto, né? Porque ele fica... Não tá ouvindo alto? Ele tá com o meu computador, ele tá dizendo que não tá ouvindo alto. Porque você desligou o volume, filho. Ó, aqui o volume, ó. Pronto. Cuidado para não derrubar meu computador. Não, aqui não. Aqui não. Não, rapazinho, não. Vai lá na sala. Ó, abre essa porta. Pode até abrir essa porta aqui, ó. Mas aqui não, porque senão vai atrapalhar a mamãe. Vamos lá. Mamãe tá trabalhando. Bufou ainda, tá? Foi? Deu uma bufada ainda. Fez... É assim. Desculpa. Então, sua irmã estava grávida, né? E vocês são padrinhos dela, da Cecília. Isso. Aí, desde o início, a minha irmã, né, passou essa informação para a gente. E, na época, eu não levei muito a sério, né? Falei, não, Lu. Lucemeire, o nome dela. Eu falei, Lu, minha irmã, não fica pensando nisso, né? Você vai criar sua filha e a gente vai criar junto como padrinhos. Não fica pensando nisso. Até que, no decorrer da gravidez, com 7 meses, teve uma complicação e ela precisou ser internada. E a Cecília nasceu prematura com 7 meses. Nossa. Né? Aí ela ficou internada durante um mês na UTI, aí eu ia visitar ela, né, dos finais de semana e uma vez a semana, conforme o meu emprego dava. Ela chegou a ter alta, né, do hospital, mas infelizmente, depois de 3 dias, ela voltou com muita dor de cabeça e dor no corpo. Aí ela teve infecção e acabou ficando internada no hospital, né? E a Cecília estava na UTI esse tempo. Durante um mês, ela ficou internada, pegando peso, e a minha irmã ficou no hospital. Só que aí, um mês depois, quando a Cecília teve alta, né, depois que ficou no neonatal, ela teve alta em março. Não, em fevereiro. Ela nasceu em janeiro e teve alta em fevereiro. Aí, 3 dias depois que a Cecília teve alta, a minha irmã teve parada cardíaca. Nossa. De 15 minutos. Isso, aí o médico recuperou, né, trouxe, mas ela ficou em coma induzido por mais uns 20 dias. Aí veio várias complicações, falência dos órgãos, e ela acabou falecendo. E então, desde então, eu e meu esposo assumimos, né, a tutela da Cecília. Uma vida no meio da morte, né, Lu? Sim, foi... Quão difícil é assimilar essa alegria de uma criança no meio da dor. Sim, foi muito difícil, né? Porque eu e ela éramos muito próximas. Eu sempre falo que ela era minha melhor amiga, né? Não tinha um dia que a gente não se falava. Uhum. E ela confiou o maior presente dela para mim, né? Ela me deu uma missão, ela confiou muito em mim, né? Em criar a bebezinha dela como mãe, né? Que ela pediu que eu fosse uma mãe para ela. Eu aceitei junto com meu esposo, né? De ter esse papel na vida da Cecília. E eu sou grata a Deus por ter ela na minha vida. Isso é um presente da minha irmã, a melhor parte da minha irmã na minha vida. Foi difícil, é difícil, né, ser mãe. É uma responsabilidade muito grande,
mas a gente tá indo. Aí logo depois, com a Cecília, o Wallace acabou perdendo medo de ser pai, né? Aí Que até acabou vindo para vocês, né? Tipo assim, não houve planejamento, né? Ah, não tô planejando. Não teve o clique, né? Do momento, vai ser agora. não foi. Aconteceu, né? Mas a gente aceitou ter essa missão na nossa vida. E a gente é muito grato de estar tendo os pais dela aqui, né? Ter essa oportunidade de sermos essa referência para ela, né? Não mentindo, né, da verdade para ela, assim, conforme for o crescimento dela, mas a gente está muito feliz em termos esse papel na vida dela no momento. O nome quem deu foi sua irmã? Ou Foi. É que, na verdade, o nome dela é Meire Lu Cecília. Só que eu chamo ela de Cecília porque esse era o nome que ela queria colocar. O Meire Lu foi escolha do pai biológico dela. Uma coisa interessante, como foi para esse pai biológico vocês assumirem, adotarem ela? Olha, para ele aceitou tranquilamente, né? Porque foi um pedido da minha irmã, né? Que eu tivesse esse papel na vida da Cecília. E ele também, como não tinha, assim, uma estabilidade psicológica e financeira, ele não pôde também, né? Assumir essa paternidade sozinho. Então, ele aceitou. E ele não se opôs. Ele tem participação na vida dela ou não? Bem pouca. Bem pouca. Ele casou. Ele... Eu posso falar? Não pode falar. Não pode falar. Rapidinho, depois você fala. Ó, você vai falar oi pra ela rapidinho, ó. Fala oi. Oi, Benjamin, tudo bem? Eu tenho duas coisas pra mostrar. Não, você não vai mostrar nada. Você vai falar oi. E aí eu vou continuar trabalhando. Tem muitas Não, coisas. vaza daqui. Toma o computador. A mãe já ligou já. Não. Oh, God. Oh, God. Desculpa. Então, eu parei na parte do pai, né? Então, ele tem pouca participação na vida dela. Ele não... Então, realmente, vocês assumiram em total integral. Inclusive, eu lembro que você também fez documentação, né? Tipo assim, ela foi adotada legalmente por vocês. Isso, eu tenho a guarda legal dela, né? De responsável legal. Não fiz a adoção. Tenho a guarda legal dela, definitiva comigo. Mas isso é um plano futuro, tem um planejamento futuro de fazer a adoção, né? Deixar ela um pouquinho maior, para ver conforme vai sendo, para fazer a adoção legal, mas a guarda legal nós temos. Tá. E aí logo depois veio a pequenininha. Quando a Cecília estava com 10 meses, a gente decidiu, né, decidiu assim, entre aspas, não era já naquele momento, mas aconteceu, né? Aí a gente acabei engravidando, a Cecília já estava com 10 meses. E foi outra experiência nova, né? Assim, eu me considerava, já sou mãe da Cecília, mas foi uma experiência nova, né? De gerar uma vida, ter todo esse trâmite, né, de uma gravidez, procurar o enxoval. Foi diferente da Cecília. Depois da Cecília veio, foi como você falou, foi um momento de dor e de alegria. Eu não curti muito o início, né? Não comemorei muito, porque estava com uma perda muito dolorosa. E você estava sofrendo ainda, né, a perda da sua irmã. Isso. Mas, graças a Deus, foi indo. Aí eu engravidei da Luna. E engraçado, Karina, o nome da Luna, eu lembro que desde os meus 10 anos ou 11 anos, eu falava que quando eu tivesse uma filha, o nome dela ia ser Luna, por causa da novela que eu assisti a Alma Gêmea. Então, eu sempre tive esse sonho de ser mãe, né? Eu até comentei com a minha irmã, quando a Cecília nasceu, eu falei, ai, Lu, que legal, uma menininha. E ela também ficou muito feliz de ter uma menina. E deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, quando a Cecília foi para casa, você estava lidando com recém-nascido, né? Só que você não tinha, por exemplo, as questões hormonais do pós-parto. Sim. Né?
Fala pra mim, como foi essa adaptação? Ok, tem um bebezinho novo aqui em casa, entrei numa rotina, porque a grande questão que eu pego, assim, com as mulheres que eu tô fazendo entrevista, essa fase é uma fase muito difícil. A maior dificuldade, realmente, das mulheres é no pós-parto. Sim. Fala para mim um pouco dessa, quando a Cecília chegou e depois a diferença de quando foi com a Luna. Ah, tá. Ó, quando a Cecília chegou, eu estava trabalhando em tempo integral. Então, quem me ajudou muito, muito mesmo foi minha tia Sofia. Inclusive, foi ela que me criou também, junto com a minha avó. Então, ela é como uma mãe para mim. Ela ficava na minha casa durante a semana para cuidar dela, e eu ia trabalhar. O meu esposo trabalhava home office, né, devido à pandemia. Então, ele ajudava ela nos cuidados com a Cecília, ele ficava com ela antes de trabalhar, e a minha tia cuidava da casa, fazia comida, essas coisas. Então, eu chegava em casa, aí eu assumia o cuidado com a Cecília. Né? Eu dava comida para ela, dava banho, quando ela não tinha tomado banho cedo, mas era bem pouco. Aí, à noite que ela acordava para mamar, e eu que ficava com essa parte, né? Eu que cuidava dela da noite, de madrugada. Eu não tive esse momento assim, do porpério com ela, né? Mas foi bem... É que muda a rotina da noite para o dia. Então, teve, né, a adaptação nossa com ela, né? Antes era só eu e o Wallace, o nosso gatinho, e a Belinha, que era a nossa cachorrinha. Aí, de repente, veio ela e minha tia. Então, teve esse período de adaptação, né? Na nova rotina, novas pessoas. Foi um pouquinho difícil, né? Como sempre é, numa nova mudança com criança. Um bebezinho novo, né? E dos finais de semana também, quando eu estava em casa, era a vida. Aí eu cuidava dela e o Wallace trabalhando. Mas foi isso. Não teve uma... Ai, deixa eu ver a palavra. Foi... A gente se adaptou bem, né? Aí quando veio a Luna, aí eu vi um pouquinho como que era. Apesar de privação de sono, eu não tive muito, porque a Luna sempre dormiu bem à noite. Ai, que bonitinha, que menininha boazinha, ó. E ela só acordava e mamava no peito, mas a Cecília, anteriormente, ela já começou a ter terror noturno. Então, era um pouquinho difícil. Às vezes, ela acordava chorando e a gente acalmando ela, mas ela demorava um pouquinho para parar de chorar, mas depois ela parava, né, sozinha, e acalmava e dormia. Mas foi um pouquinho difícil nesse período. Agora, mas isso foi quando você engravidou da Luna? Um pouco antes de eu engravidar, ela já apresentou uns 2 ou 3 episódios. Mas aí depois já veio diminuindo, agora é difícil. Você acredita que o Benjamin também teve? É difícil, né? O Benjamin tinha muito, mas ele tinha muito mesmo, assim até difícil de acordar, ele acordava, assim, em gritos, assim, era desesperador, porque a gente não conseguia, eu andava pela casa inteira, e sim, ele já era maiorzinho, não era nem nenezinho, que falava assim, tá com dor. Não, já era maiorzinho, ele tinha até já um aninho, a partir de um aninho, acho que ele já tinha isso. E a gente andava pela casa, né, fazia, acendia as luzes para, né, para despertar. Eu não tinha ouvido ainda nenhuma criança que tinha tido isso daí. Sim, ela Quer dizer, teve. claro, tem um monte que tem, mas assim, eu ainda não tinha compartilhado isso com nenhuma mãe. A gente deduziu, né, que eu achei estranho, que ela chorava muito, e a gente, aí eu acendia a luz, conversava, ela não parava. Aí eu fui pensando na internet, aí eu vi os sintomas, aí a gente deduziu que fosse isso. Mas aí, graças a Deus, tem diminuído bastante. Agora está sendo bem raro. O do Benjamin também passou, assim, sozinho. Durou bastante tempo, no sentido, assim, de linha do tempo, né? Foi mais ou menos do 1 aos 3 anos, quase 3 anos. Só que foi diminuindo nos intervalos. Hoje ele já não tem mais, graças a Deus. Nossa, que bom. Nossa, é um alívio, né? Nossa, e é desesperador, realmente, porque assim, não é dor. Eu cheguei até uma vez, você acredita que uma vez a gente levantou, a gente foi pro carro, a gente foi sentido ao hospital. Porque eu não sabia.
eu estava tão desesperada, porque eu não sabia ainda o que que era. Me Aham. deu um desespero tão grande, porque ele não, tipo assim, ele acordava gritando, gritando, gritando. Eu falei, meu Deus, esse menino tá com dor. Sim. Não é possível. Eu medicava, porque eu falei assim, deve estar com dor. Aí dava aquele, né, um remedinho para dor e não melhorava, não melhorava, não melhorava. Eu cheguei pro hospital, assim, fui, quando eu tava no caminho, aí ele acalmou. Aí ele acalmou. É, Acalmou e voltamos para casa. Tipo assim, demos uma volta na madrugada. sim. Passeamos, né, pela cidade na madrugada e voltamos para casa. E aí depois a gente teve essa consciência de que era também um terror noturno, né? É difícil, né? Mas, Nossa, muito. graças a Deus. E eu precisei também, não tem muito o que fazer, né? Não. Tem que esperar. Aí depois, quando eu engravidei da Luna, que eu comecei a seguir também umas influenciadoras que falam sobre maternidade, né? Que eu não tinha visto muito, né? Com a Cecília, eu não tive essa preocupação, né? Não sabia, na verdade, que tinha tanta informação na internet. Uhum. Aí eu comecei a ver também uma amiga minha engravidou ao mesmo tempo, então a gente compartilhava informações. Aí eu fui ver sobre a higiene do sono, ter uma rotina boa. Aí isso ajudou também, né? Com a Cecília e com a Luna. Foi bem difícil para que eu no começo, foi quando a Luna nasceu, né? Os 3 primeiros meses, a rotina do casal, assim, de eu ficar sem dormir. E aí eu fiquei um pouco estressada, né? Na verdade. Super normal pra gente, né? Vamos dizer assim. E E a você minha sentiu essa diferença entre quando a Cecília chegou e quando a Luna chegou, né? Porque tem aquela coisa assim, claro que tem a mudança da rotina e tem o maternar, né? Claro. filha, Mas eu acho que a coisa do corpo, né? Desse envolvimento, porque assim, é uma ligação simbiótica, né? O bebê sai do nosso corpo, aí tem toda aquela coisa dos hormônios que se misturam ali. sim. E a Cecília também ela é muito grudada em mim, então eu ficava muito preocupada de não dar tanta atenção para ela como dava antes da Luna, né? De ter essa de dosar a atenção das duas. Mas foi levando de letra, né? Eu acho que eu levei de letra, né? Tô levando, na verdade. Estou aprendendo cada dia. É é um desafio, né? Agora está chegando o momento das birras, né? Meu Deus, o terrível 2 aninhos, 3, 4. Ela vai fazer 3, a Luna vai fazer 2 no meio do ano que vem. Tá indo, mas eu estou muito feliz de ter elas duas como filhas, né? Elas estão criando como irmãs. Elas se dão bem. A Cecília é muito amorosa, muito afetiva, ela é muito carinhosa. A Luna também. Mas eu percebo que a Cecília é um pouco mais ainda, gosta de dar beijo, abraço. A Né? Cecília tem ciúmes da Luna? Um pouquinho, um Uhum. pouquinho. Mas Né? dentro da normalidade, porque assim, irmãos têm ciúmes. Sim. Uhum. Irmãos, né? Sempre quando um bebezinho novo chega e você tem um outro bebê, existe toda aquela coisa dos. É normal, rola em todos os lugares, né? Mas assim, a compensação, assim, para você, o que você acha disso, desses filmes? Ah, ok, tá dentro do normal, ela é mais ciumenta, não? É, sim, eu fiquei preocupada, né, dela se sentir meio rejeitada, mas não, eu sempre procuro ficar um tempinho com ela, né, um tempinho sós com ela, eu e ela. Não consigo sempre, mas às vezes eu faço isso. Até foi a orientação da Luana, da minha irmã, pega um tempinho com você, com ela, né, para você ter um tempo com ela, para ela não se sentir, né, que não tem mais tempo comigo, né, sozinha. Mas agora, por exemplo, elas estão crescendo, estão andando já aluna, elas ficam brincando aqui na sala, quando eu estou aqui, eu brinco com elas, leio historinha, elas estão crescendo como irmãs, e isso para mim é muito compensador, né, ter elas assim, criando esse vínculo como irmãs, entre elas duas. Uhum. Ô, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava trabalhando quando a Cecília veio. Quando a Sim. Luna veio, você estava trabalhando também? Você teve que abdicar do trabalho? Como foi esse processo de trabalho da
Simara mulher, né? De trabalho e do neném. Olha, eu estava trabalhando até abril agora desse ano. Né? Ainda a Luna não tinha 1 ano, ela estava com 8 meses, né? 8 meses. Aí eu fui desligada da empresa que eu estava, né? Devido aos cuidados que eu precisava ter também com elas, de médico, essas coisas. Aí eu acabei achando também melhor sair um pouco e ter esse tempinho com elas. Na verdade, eu queria também aproveitar um pouquinho. Quanto é difícil uma mulher que trabalha fora ter esses cuidados com os filhos, né? O Benjamin ficou doente, tem uns 20 dias que ele ficou bem ruim mesmo. Ele ficou 1 semana com uma febre, um febrão, assim, foi bem difícil. E aí eu ficava me perguntando, eu cheguei a desmarcar paciente e tal, e eu fiquei me perguntando se eu tivesse, por exemplo, numa empresa que eu tivesse que bater cartão. Sim, é muito difícil. E como que as mulheres lidam, né, com isso? Tem que largar o seu filho? Sim, eu tive o apoio da minha tia e da minha sogra. Minha sogra que estava dando muito apoio de cuidar delas. Só que teve um momento que as duas ficou doente quase o mês todo, 1 semana uma semana outra. E eu me sentia mal, na verdade, ao chegar no serviço, depois do horário de entrada, dar o meu atestado, e às vezes a pessoa pensar que eu fazia isso porque eu queria, que eu não queria trabalhar, e eu me sentia uma profissional ruim, na verdade. E uma mãe também não estava dando o meu melhor, porque eu quase não via elas, eu só via elas à noite, e era corrida, eu chegava, tinha que fazer janta, e cuidar delas, eu ficava bem pouquinho com elas. Então, eu me sentia uma mãe péssima e uma funcionária ruim, porque eu não conseguia ter um... E tinha que não fazer nenhum dos dois, né? Sim. Aí eu pensava, eu preciso ter esse tempo com elas. Então, quando eu fui desligada, eu fiquei até aliviada. Porque aí eu aproveitar esse tempo com elas. Na verdade, eu ainda estou em casa cuidando delas. E o ano que vem que eu tenho planejamento de voltar ao mercado de trabalho, que elas já vão estar um pouco maior. É menos difícil. Não que é mais fácil, mas é menos difícil. Então, quando você, por exemplo, você estava grávida da Luna, então você teve, né, aquele processo de licença maternidade e tal. Sim. E como foi? Foi o quê? Com 4 ou com 6 meses que você voltou? Eu, com quase 6 meses ela estava com 5. Eu voltei com 4 meses após a maternidade e a férias, então foi 5 meses. Como foi esse momento? E agora, eu vou deixar minhas 2 pequenininhas. Eu fiquei bastante ansiosa, né? Porque eu queria ter aproveitado mais, ficado mais com a Luna, que era mais bebezinha, e com a Cecília, mas eu não podia sair do emprego, eu pedi as contas, eu falei, não, tem que ir. Aí a minha sogra, né, ela se dispôs a cuidar da Luna, que ela não estava na creche, ainda não tinha vaga para ela, só a Cecília. Então, É ela... até melhor, né? Porque é tão pequenininha, né? Sim, eu até preferia, né? Que é um cuidador só. Mas eu agradeci muito a ela e a minha tia, que elas alternavam as duas cuidando para mim, né? Até que aí no começo do ano agora saiu a vaga. Aí elas cuidavam para mim no sábado, que eu trabalhava também. Mas elas me ajudaram muito. Nos momentos que elas ficaram doentes, uma rede de apoio Rede de apoio é fundamental, né? Muito. A família, né, precisa ter esse apoio, né? Nem que não seja a família, mas alguém de confiança que possa dar essa rede de apoio para a mãe é primordial. Até o pai, né? O Wallace também cuida bastante delas, dá banho. Que hoje, na realidade, a paternidade mudou, graças a Deus, a paternidade tá mudando um pouco o aspecto, né? Porque antigamente, né, por exemplo, na época dos nossos pais, né, o homem trabalhava, né? Mesmo que a mulher trabalhasse fora, mas a responsabilidade dos filhos é da mãe. Sim, Tanto que se acontecesse qualquer coisa, né? Olha, a culpa é sua, porque, né, a mãe que era responsável pelos filhos. E hoje a gente vê pais inclusivos, né? Pais que estão realmente vivendo essa paternidade ali, de que não são ajudadores de mãe. Sim, é o pai. Pai é pai. Quem ajuda é vó, tia, né? Pai não ajuda. Pai
faz a parte dele. Parte dele, paternar. Filho, né? Isso. Então, ele tem feito a parte dele, né? Cuida quando ele está em casa. Tem que fazer, né? Graças a Sim, Deus. mas é isso que eu acho o máximo de hoje, assim, claro, ainda tem os que não fazem, sim, tem. Ainda existe muitos, né? Mas o que eu acho o máximo é justamente esses homens, que até uma coisa legal, quando você falou assim, o Wallace falava assim, que antes ele talvez não estivesse preparado, né? Que é o interessante, porque se ele não estivesse nem aí, ele falaria assim, vamos ter um filho e tal, depois você se vira. Mas não, ele queria estar preparado para essa paternidade, ele queria estar envolvido, né? Tanto, né, a parte financeira, que acho que é o maior pensamento do homem, a maior preocupação, é a parte financeira, quanto a parte também de apoio, né? Poxa, peraí, nossa vida vai mudar, né? Vamos estar juntos nisso daí, né? Sim. E foi até engraçado, quando eu engravidei da Luna, eu não tinha preferência de sexo, mas ele tinha por menina, porque a gente já tinha a Cecília. Aí ele, eu prefiro que seja menina também. Ai, que gostoso. E deixa eu te perguntar, como foi com ele, assim, quando aconteceu né, com a sua irmã, com a Cecília? Ele foi pronto? Teve um pronto recebimento? O Wallace, assim, eu não conheço muito ele, mas, assim, eu acho que ele é uma pessoa de um coração grande, né? Porque ele tá com você, é de um coração grande. Mas só pra gente entender esse momento, porque era, vamos dizer, é sua família. Sim, Para não ele, foi algo que vocês pensaram assim, não, vamos fazer uma adoção. Não foi algo pensado junto. Aconteceu. Como foi dele, assim? Como veio da parte dele? Olha, quando a minha irmã, né, pediu para ele ser os padrinhos, né, tudo bem, ele aceitou, ele gostou dele, né, ele também quis. Quando ela escolheu a gente como padrinho, a gente estava pesquisando que a gente ia dar o enxoval para ela. Então, a gente foi na loja de bebê, estava pesquisando. E eu estava pesquisando o carrinho, um negócio que eu ia comprar para ela. E a vendedora, no dia, perguntou, é para você? Eu falei, não, é para minha sobrinha, que vai nascer, a gente são os padrinhos, né, conversando. Ela perguntou, qual que é o nome? Aí eu falei, vai ser Cecília. Aí, na época, eu falei Cecília, aí o Wallace fez uma cara assim de susto, sabe? Aí depois, quando a gente saiu da loja, ele me falou que tinha sonho. Quando eu falei o nome, ele lembrou do sonho. Ele sonhou que estava em frente a um espelho no quarto e tinha uma menininha branquinha mexendo nas minhas maquiagens e ele falava assim, Cecília, não mexe nas coisas da sua mãe. Olha, também arrepiou. Ai, que lindo. Quando ele me falou isso, foi em dezembro. Aí eu chorei e eu fiquei bem preocupada, na verdade, porque a gente já tinha o receio, né, da gravidez dela ser de risco, e pelo fato da minha irmã ter feito aquele pedido, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, mas eu acho que Deus veio preparando, né, a gente para ter essa missão. E quando ela estava internada também, aí eu conversei com ele, eu falei, se algo viesse acontecer, né, que a gente ia fazer. Aí ele falou que a gente ia assumir, né, o cuidado dela, conforme a minha irmã tinha pedido também, e ia ser isso, que ele ia estar comigo. Foi isso. Parceria é tudo, né, Lu? Parceria é tudo, é isso que eu falo, assim, o tempo inteiro. A gente busca, muitas vezes as pessoas buscam romance, claro, né, gostoso, a gente quer ter isso e tal, mas eu acho que a palavra primordial para um relacionamento é parceria. Sim, tem que ser, né, companheiro e amigo nos momentos bons e difíceis. Porque assim, foi nesse momento que até uma amiga minha comentou comigo, você viu a atitude que ele teve? Você viu que ele está com você nos momentos bons e ruins. Então, eu admiro muito ele e pela atitude que ele teve também, o posicionamento que ele teve, né, de estar comigo nesse momento difícil, de estar assumindo a Cecília e construindo a nossa família. Né? Sim, porque se ele fosse, vamos dizer, não posso falar porque é público, né? Se ele fosse ele ia falar assim, não, né? A gente vai ser padrinho, tal, deixa o pai dela criar e a gente ajuda no que puder, não vai levar para dentro de casa, né, tal, não quero ter filho agora. Poderia.
Poderia ter sido. Mas ele não, né? Ele entrou realmente, né, disposto, né, a fazer essa parceria mesmo com você, de trazer ela para dentro de casa, né? Vai ser minha filha, é minha filha. Sim. E até no começo, quem teve mais contato com ela foi ele. Ele que cuidava mais, até mais que eu mesmo. Ele estava trabalhando home, então ele teve mais esse contato com ela pequenininha. Eu tive depois, quando eu estava maiorzinha. Quando você estava grávida, a sua gravidez da Luna foi tranquila, de boa? Você teve alguma dificuldade? Não, nenhuma, graças a Deus, foi tranquila. Não tive enjoo, não tive nada. Ah, que delícia. Você tinha algum preconceito, assim, do tipo, não vai dormir na minha cama? Ou, não vou dar chupeta? Você tinha algum tipo de preconceito desse? Ó, a Cecília usou chupeta, né? Porque até mesmo ela não teve a minha mãe por causa do peito. Então, lá no hospital, eu acho que já deram para ela. E ela saiu de lá com chupeta. Da Luna, eu sempre não quis dar chupeta para ela, não. Não, mas tudo bem, é uma opção, mas assim, um preconceito no sentido assim, será que é preconceito a palavra? Tipo, alguma restrição, assim, que você falava assim, não vai fazer e depois acabava, tipo, fez, né? Por exemplo, eu falava pra todo mundo, imagina que filho dormir na minha cama nunca. Não, eu não Meu tive. filho dorme na minha cama. Eu também, eu durmo com a Cecília e com a Luna, na minha cama também. Eu não tive essa... Mas você não tinha preconceito antes? Não tive. Teve gente que falou, não pode dormir na cama, mas eu não me importei. Eu não me importei, eu até prefiro que elas durmam comigo. Eu gosto de dormir com elas. Gente, vai ficar passada, daqui a pouco ele quer dormir na cama dele sozinho. Ele vai querer dormir com outras, então deixa ele agora comigo, né? Vai passar rápido. Sim, tem que aproveitar cada momento. Eu não tive assim, não, Karina. Não, preconceito. Você não tinha alguns preconceitos, né, maternos, assim, de... Né? Não. Que bom, uma pessoa evoluída, né? Eu não, eu tinha vários, né? Eu tinha vários. Não, imagina, filho não pode, filho não pode isso, filho não... Como diz uma amiga minha, a maternidade é um mar de cuspe que a gente mergulha, né? É assim a vida inteira. É verdade. Vamos lá. Como foi alinhar? Isso a gente pode falar tanto da Cecília quanto da Luna, porque a gente fala de um bebê dentro de casa, né? Que muda toda a nossa rotina. Como foi alinhar a vida profissional, a vida pessoal, o casamento com a chegada de um bebê ou de dois bebês? O que sofreu mais? Assim, qual a parte que você acha que foi o pratinho que você deixou cair? Olha, da Cecília um pouquinho também a parte íntima, né? Nossa. Casamento, né? Vamos resumir para o casamento. Uhum. Um pouquinho, né? Eu não me sentia, não sei, à vontade, né? Também tinha gente em casa, aí um pouquinho, ficou um pouquinho difícil. Mas o da Luna foi um pouquinho mais difícil, porque eu não, depois do parto, eu não me sentia bem com a minha... Hormônio. Aí eu demorei um pouquinho, né, para voltar até essa parte íntima junto com meu esposo. Ô Lu, mas isso, assim, de todas as pessoas que eu estou entrevistando, né, não vou nem falar agora como psicólogo, vou falar como uma pessoa que está conhecendo outras pessoas que vivem a situação. É a parte que mais é sacrificada. Sim. É a parte, por quê? Porque nós éramos namorados. Por mais que a gente morasse junto, a gente era namorado, né? Então a gente não tinha nada no meio do caminho, era tudo muito fácil, né? Aí a gente tem que colocar. Aí primeiro a gente deixa de ser mulher diante dessa situação, a gente se torna mãe. Como que é ser mãe e ser mulher ao mesmo tempo? Para a gente não cabe no mesmo potinho. Eu acho que para o homem é mais fácil, eu não sei. Muito ele consegue mais separar. fácil. Eu sou pai, mas eu sou homem ao mesmo tempo. Para mim, eu não vi, não é que é diferente, né? Eu priorizava mais o meu lado mãe. E eu deixei também de me cuidar um pouquinho, não tinha, assim, de passar maquiagem, essas coisas. Agora que eu tô voltando, de me arrumar mais.
de me cuidar, mas eu não... A gente deixa a gente de lado e, Sim, consequentemente, a gente deixa eles de lado também. sim. Aham. Aí a grande questão, assim, é qual é o momento, né, que a gente precisa voltar. E eu acho que nisso a gente precisa da ajuda deles também. Sim. Aham. Para Sim, ajudar a gente a voltar. Por mais que a gente fale assim, não quero. Não é nem uma questão de ser pressionada, mas assim, eles também dão uma puxadinha, olha, né? Vamos lá, vamos ter, né, o nosso momento, né? Vamos ser só a gente. Meu marido fez isso por muito tempo. Olha, a gente não é amigo, viu? A gente não é só amigo, a gente é marido e mulher. A gente não é só pai e mãe do Benjamin. Olha, a gente é marido e mulher, né? Então ele dá essas puxadas em mim, né? Porque a gente também dá uma balançada. O nosso corpo fica horroroso, a gente prioriza o bebê, que nem no caso da Cecília, que não teve alteração de corpo, mas teve a sua alteração de rotina, teve a sua sim. alteração do maternar. Então a gente Aham. deixa de ser mulher para se tornar mãe. Aham. Tem tudo isso mesmo, Karina. Meu esposo também falava, às vezes você parece minha irmã. Ele fala isso também. Às vezes ele fala isso ainda. Mas é a correria do dia a dia, Porque trabalho. não vai voltar a ser como era antes. Não, Isso não não vai. tem como dizer que vai voltar a ser, a não ser que seja daqui 15 anos, quando as crianças estiverem grandes. Sim. E mesmo assim, eu acho que não vai ser como hoje, né? Porque a gente vai estar com mais idade, cada tempo tem um tempo, né? Uma prioridade. Mas é isso, eu falo para ele. Tem que O haver. barulho, a gente não pode fazer barulho, né? Tem tudo isso. Aqui é engraçado. Sabe que é uma coisa interessante aqui, Lu? Que eu e meu marido já percebemos? As casas aqui, o quarto do casal, que é a suíte principal, ela é distante do quarto das crianças. A maioria, claro que tem os que são mais próximos, mas a maioria é distante. Aí eu falei pro meu marido esses dias, olha, que eu nunca tinha reparado como eles pensam, como eles são espertos. Colocaram a suíte do casal longe do quarto das crianças para o casal ficar mais à vontade, porque até nisso a gente fica incomodado também. Sim, fica mesmo, Karina. Não, não tem como, né? Então, o É, casamento, eu acho que, assim, no resumo aqui, falando de tudo que eu tô vendo, eu acho que o casamento, ele acaba sendo mais prejudicado, né? Prejudicado, assim, né? Ele acaba perdendo um pouco nessa coisa da maternidade. A gente, né? Logo em seguida, o casamento, né? Claro. eu acho que precisa. Por isso que é importante o marido ser parceiro e companheiro e saber assumir a responsabilidade que cabe a ele para não sobrecarregar a esposa, né? Porque no começo eu fiquei um pouco sobrecarregada, né? De cuidar da Uhum. casa, cuidar da comida delas. Então, chega à noite, você não vai querer. Você vai estar cansada, estressada. Então, o marido tem que se colocar no lugar dele e fazer mais do que ele deve fazer, né? Exatamente, tá ali para dar esse apoio para que você. Porque eles têm o funcionamento deles de hormonal é totalmente diferente porque eles são testosterona pura no corpo. A Sim. gente não, a gente tem isso daqui, né, de testosterona quando não tá lá embaixo grudado. Então a gente precisa de muito mais. Então a gente precisa também dessa ajuda para tirar essa sobrecarga da gente, para que a gente consiga também ter um outro desenvolvimento físico, né? Então o nosso é psíquico físico, né? Sim, tem questão da autoestima também, tudo interfere, né, Karina? Uhum. Mas eu acho que o ponto principal é o companheirismo e respeitar o tempo da mulher também, né? De Sim. adequar e vai indo, depois volta ao normal e, como você falou, passa tão rápido, né? Que eles crescem tão rápido e a gente vai ficar só com saudade depois. Então, eu acho que eu penso assim, a gente tem que aproveitar cada momento, cada minuto, Também acho. né? Dar o nosso melhor. A gente, às vezes eu fico chateada porque às vezes eu fico estressada ou nervosa, mas eu tô dando o meu melhor, né? Para ser a melhor mãe que eu posso ser para elas. Mas Tenho certeza disso. e ter alguém que você possa conversar, se desabafar, alguém de confiança, uma amiga talvez que passa a mesma coisa que você. Eu tenho bastante amigas que têm bebês, então o meu ponto
de apoio também são elas, que eu compartilho os momentos, desabafo, e a gente vai seguindo. Porque por mais que o marido seja parceiro, existem coisas que eles não vão conseguir entender. Sim. Então, a verdade. gente realmente precisa de alguém, e assim, uma amiga que passe por isso e que seja acolhedora também, né? Sim, isso, e não, que não vai te julgar, né? Então, ter essa troca eu tenho, né? Tenho amigas que eu faço essa troca também, e é muito engraçado, porque a gente traz coisas que são realmente iguais, né? Poxa, eu também vivo isso. Eu também passo por isso. Então, assim, não é, ok, só você tá vivendo isso? Não, na minha casa não vivo. Porque eu acho que é muito comum, isso é natural de que a maioria passe. Sim, acredito que sim, Karina. Vamos lá. Pensa em ter mais filhos? Olha, se eu falar que sim, o povo acha que eu sou doida, mas eu penso. Eu não acho doida, não. Eu acho que você gosta do maternário. E para mim tá lindo e maravilhoso. Eu gosto. É um pouco difícil, né? Não, assim, mas eu penso, assim, daqui uns 3, 4 anos, eu tenho vontade de ter outro filho, sim. Ai, que bom, que gostoso. Ó, foi traumatizada pela maternidade. Eu tô traumatizada, eu não quero mais. Ontem a gente estava assistindo um filme, eu e meu marido, e tinha uma mesa assim grande, né? Que tinha uma meia dúzia, o casal tinha uma meia dúzia de filhos, né? E aqui nos Estados Unidos o pessoal tem muito filho. Muito filho. Aí meu marido falou assim, ele olhou, ele falou assim, eu acho tão bonita, é tão bonita, né? A mesa cheia. Dá até vontade de ter mais. Mas a vontade de passar rapidinho. Quando a gente pensa que tudo que a gente tem que passar para chegar nessa mesa cheia. Então, deixa para lá. É verdade. Mas dá trabalho, né? Tem várias coisas, são escolhas, né? Que você tem que fazer. E não é só ter filho, tem que ter psicológico para cuidar, financeiro, emocional, né? É uma abdicação, né? Sim. Tem que ter essa abdicação de amor. É uma abdicação nossa como pessoa, é uma abdicação no geral de coisas que a gente faz, né? Então, realmente a gente tem que estar disposto para isso. Sim, é o amor mais maravilhoso e lindo desse mundo. Porém, também é algo que dá muito trabalho. Sim. Me conta algo que assim, você não gosta no mundo materno, assim. Você pensa que vincula a maternidade, que você fala, nossa, essa coisa não é legal nesse mundo da maternidade. Pode ser qualquer coisa. Não precisa nem ter passado, mas pode ter ouvido falar algo que você não gosta. Algo que eu não gosto. Relacionado à criança ou a mim? Não entendi. Não, a maternidade no geral. A maternidade no geral. Por exemplo, vou só dar um exemplo, pode ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu detesto como julgam as mães. Isso, para mim, é a coisa que mais me irrita no mundo materno. Sim. Isso me incomoda um pouquinho, né? Ou, por exemplo, o jeito que eu cuido delas. Vinha outra pessoa e falar, não, tá errado. Meter o bedelho na sua maternidade. Sim, ou falar, mas por que você... Por exemplo, eu tento não dar muita coisa que vai fazer mal, assim, né? Bolacha, doce, eu evito o máximo, mas aí tem gente que fala, mas não tem nada ela comer, não vai morrer. Não vai morrer. Né? Eu sei que não vai morrer, mas ao longo prazo isso vai prejudicar o paladar dela, né? Tem muito, que eu vejo muita criança que não come bem, então eu tenho uma preocupação, eu me preocupo muito, né? Delas comer muitas coisas assim e acabar não querendo comer comida, verdura. Mas graças a Deus elas comem bem, então... É o seu maternário, independente do motivo que seja, claro, é pro bem delas. Mas sabia que tem uma coisa muito interessante? Esse negócio do tipo, não vai morrer? Eu vi uma matéria uma vez de uma mulher que colocou, ela falou assim, eu sempre ouvia isso, de todo mundo falando assim, não vai morrer se der isso, não vai morrer. Sim. Aí ela disse que ela foi para um final de semana na casa uma festa em família, era um final de semana. E aí deram um negócio que o filho dela, que o filho dela não estava acostumado a comer. E não fazia mal nenhum, era tipo assim, danoninho, assim, que era uma coisa boba. E disse que esse menino não foi parar no hospital. Teve reação alérgica, será? Eu não lembro se foi reação alérgica ou ele teve uma infecção intestinal, alguma coisa desse tipo. Nossa. Eu sei que ela falou assim, então,
você tem que se preocupar, porque eu me preocupo com o que o meu filho come. Sim. Então, se eu falo para você que não pode dar, não dê nada para o meu filho. Por Sim. mais que você ache que isso não mata, porque eu sei qual que é a rotina do meu filho. Uhum. E Então, às vezes as pessoas não respeitam, né? não respeita, né? Eu, assim, eu até os quase... Não, foi 1 ano e 3 meses. Até 1 ano e 3 meses, o Benjamin, ele não comia nada de bobeira. Nada. Ele só começou a comer, assim, quando, com 1 ano e 3 meses, que aí ele começou a entender o que era e eu não consegui fazer a troca, entendeu? Por exemplo, porque antes ele pedia, antes dessa idade, ele pedia e eu dava outra coisa. Entendi. Aí, beleza, enganava. Aí, a partir do momento que eu estava comendo, e aí eu ia fazer a troca, ele começou a falar que ele não queria aquele que ele queria, o que eu estava comendo. Uhum. Aí eu passei a dar. Por quê? Porque eu acho muito hipócrita da minha parte eu comer. Sim. E não dá para ele. Eu tinha que mudar minha alimentação, certo? Isso mesmo. E como eu não estava disposta a mudar minha alimentação, então eu caguei na alimentação dele. É De modo verdade. de falar, né? Tipo assim, eu permiti que ele comesse porque estava dentro da minha alimentação. Sim. Né? Mas até então, a minha família, ninguém se metia, assim, ninguém, né? Perguntava para mim antes, Karina, pode dar? Não pode. Ah, pode dar tal coisa? Sempre respeitaram muito bem, assim, mas tem gente que não respeita, eu sei. Eu concordo com você sobre esse ponto, sobre o que você está comendo e a criança vê e você não dá. Eu tenho tentado mudar alguns hábitos alimentares meus, justamente por conta disso. O meu mal maior é o refrigerante, que eu não consigo ainda tirar do meu cardápio. E acabei, a Cecília já toma um pouquinho, de vez em quando ela toma, quando ela está, né, tá perto, ela veio, aí eu dou um pouquinho. Mas eu tento o máximo, né? Sim, que é o seu melhor. Que é isso igual, para você ver como é total mesmo da rotina da família. O Benjamin não toma refrigerante. Por que ele não toma refrigerante? Porque a gente não toma. Porque vocês não tomam. Porém, ele come chocolate. Ai. E ele ama o chocolate. Ele fala assim para mim assim, mas eu adoro tanto chocolate, mamãe. Por quê? Porque a gente come. Comem. Mas não tem, mais uma hora vai comer, né? É só saber equilibrar, não tem, acho que não tem neurose, né? Só o muito, né? Que faz mal. Sim, não, cuidado, tem que ter mesmo, sim, você tem que cuidar e suas filhas, é a sua família e é você que tem que fazer esse movimento, né? Qualquer pessoa que vier, independente da posição que você tome, tá? Eu sou super a favor, assim, independente da posição que a mãe tome, pode ser ela uma posição mais rígida nesse sentido, pode ser uma posição total, né? Ah, eu vou dar refrigerante pro meu filho com 6 meses. O problema é dela, o filho é dela. Sim. Então, Cada um tem. Eu penso desse jeito. Me diz a coisa mais maravilhosa da maternidade. Mais maravilhoso. É o olhar de carinho que elas têm para mim. Que elas, né? A Luna também está ficando bem agrudada comigo. Quando elas pedem carinho, o colo, abraço. Aí eu falo para a Cecília, eu te amo. Aí ela fala que te ama, me ama também. Essas partes. A Luna ainda não está falando, mas ela me abraça, ela me beija, né? Quando pede colo, quando tem outra pessoa, ela quer ficar comigo. Isso já compensa tudo para mim. É compensador, né? É uma delícia, né? Sim. Me dê uma dica do que você acha que assim que é uma coisa legal para passar para outras mães, assim, que você acha que vai ajudar outras mães. Uma dica sua. Uma dica que por mais difícil que tenha sido o dia, né, que está sendo os dias, dependendo, né, do jeito que a outra mãe está com o seu filho, tem que olhar para ela, respirar, né, se tiver um momento difícil, e agradecer pelo filho que você tem, tá, saúde, bem em casa, e agradecer, porque passa muito rápido, né? Eu vejo uma influenciadora que tem filho, que ela fala
você tem 10, 12, 18 primaveras com seu filho, mas com 18 primaveras ele vai estar adolescente. Criança é 10, 12 primaveras. Então, é muito rápido. E quando ele estiver lá na frente, você vai sentir falta do tempo que você não deu para o seu filho brincando. Às vezes eu fico preocupada, às vezes eu sou meio neurótica com a casa bagunçada. Aí eu fico estressada. Mas aí eu paro e falo, não, tem que ficar com elas, dar esse tempo para elas, porque depois vai passar e elas não vão ter lembranças comigo, brincando. Vai ter eu fazendo as coisas e não dando atenção para elas. Eu não quero isso. Então, eu paro e coloco isso na minha mente. Aí eu brinco com ela um pouquinho, aí depois eu volto a fazer isso. Sabe o que eu acho uma coisa linda nisso tudo? Que assim, a gente se cobra muito. Eu costumo dizer que a gente vem junto com a maternidade, vem uma caixinha de culpa, né? Que a gente carrega essa caixinha o tempo inteiro para todos os lados, né? Sim. Mas uma coisa que eu acho maravilhosa é a gente conseguir olhar para esse lado assim, ok, eu estou fazendo isso, tá, mas peraí, eu posso parar isso, né? Tipo, eu estou me culpando porque eu estou fazendo isso e voltar atrás. A gente tem tempo para isso. A gente pode fazer isso. Independente daquilo que a gente, por exemplo, às vezes eu dou uns gritos com o Benjamin, aí depois eu falo, putz, acho que eu exagerei. Aí eu vou lá, sento com ele, brinco com ele, peço desculpas, né? Ai, filho, a mãe perdeu paciência, né? A gente pode fazer isso, né? Porque tem gente que acha que não, que é aquilo, tem que ser aquilo, e do começo ao fim, não, a gente pode voltar atrás. Sim, pode. Eu também tenho essa preocupação, Karina, que você falou, de não gritar, né? De saber pedir desculpa quando a gente errar, porque a gente vai errar, né? O tempo inteiro a gente erra. Sim, e é saber, né, lidar e saber pedir desculpa, né, para a criança. E eu aprendi também que a gente tem que respeitar a criança enquanto um ser humano, porque tem pessoas que pensam, por ser criança, não merece respeito, e não é verdade. Não, eles são seres humanos como a gente, eles sofrem tanto quanto a gente. Sim, e eles só querem o nosso carinho, né? Que é a nossa atenção para brincar, dar um abraço, é isso que eles querem da gente, não tá pedindo nada demais, né? E eu acho que se eu me dispus a ser mãe delas, né? Aceitei ser mãe, até da Lu, né? Eu digo, né, que eu tenho uma crença que eu aceitei, né? Ser mãe dela aqui, né? Nessa minha vida. Então, eu tenho que dar o meu melhor. Orientar elas, educar com amor e carinho e direcionar elas para o caminho do bem, né? É esse o meu papel enquanto mãe, né? E a gente está ensinando isso porque eles são, tipo, todos esses sentimentos que eles têm aflorado, eles sabem o controle. A gente que está ensinando isso para eles, né? Como lidar com os sentimentos? Como você vai lidar com esses sentimentos? Hoje mesmo o Benjamin estava fazendo alguma coisa ali na cama, eu acho que ele sujou alguma coisa. Eu não falei nada. Ele, desculpa, mãe, tá bom, filho, é só limpar a mão. Claro que tem alguns momentos que a gente dá com 5 minutos, a gente fala assim, pô, Benjamin, você sujou aí. Mas vai ter aqueles momentos que eu falo, não, tá bom, filho, tudo bem, é só limpar. Né? E a gente precisa entender justamente esses momentos, né? Da gente falar, peraí, tô exagerando, né? Deixa eu respirar. Às vezes só respirar 10 minutinhos, aí passa, né? No momento, às vezes, parece que vai explodir, né? Uma raiva, assim, mas é normal. A gente não quebra, às vezes, um copo. Não vai brigar com outro, né? Outro adulto por causa disso. E uma criança, a gente briga. Então, eu sempre tenho que colocar isso na balança e não fazer isso. Exatamente. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que eu falei assim, o pessoal fala muito de criança birrenta, né? Ah, mas essa criança birrenta, fica fazendo birra, não sei o quê. Só que mal, assim, o que as pessoas não percebem, que nós somos adultos birrentos também, e a gente faz isso em um monte de coisa. Uma delas é, por exemplo, assim, ó, eu tô sem dinheiro agora, só que eu tô querendo comprar algo para mim. Eu não preciso desse algo. Eu vou e passo o cartão de crédito. O que é isso? É a birra. É uma birra silenciosa. Sim, é verdade. Você quer e você não precisa, mas você vai lá e compra. E eu não tenho nem como, eu não tenho agora, mas eu quero. Dentro de mim tá assim, eu quero. Vou lá para o cartão de crédito.
Sim, Uma birra silenciosa. é verdade. Então, a gente também tem os nossos momentos de birra. Então, por que que a gente está criticando uma criança que está aprendendo a lidar, né, com esses Sim, sentimentos, né? Então, precisamos olhar realmente um todo, né, diante dessa sim. situação. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem é você depois da maternidade? Eu sou. Ai, deixa eu ver. Olha, eu sou uma mãe que tenta dar sua melhor no dia a dia, cada dia melhorar um pouco, ser mais paciente e amorosa com elas. E eu quero ser tudo que eu sempre almejei em uma mãe. Eu sempre imaginei como que seria uma mãe, né? Algumas referências que eu pude conhecer no meu decorrer da vida. Eu me espelho nelas e eu me considero uma pessoa melhor após ser mãe. Sou mais determinada, né? Eu sempre fui muito tímida, né? Eu não conseguia, às vezes, não me impor, assim, com soberba, mas me impor, às vezes, alguma coisa que eu não queria fazer. Hoje eu já consigo mais. Se alguém for fazer alguma coisa com elas, ou alguma coisa que eu não gosto, eu me coloco, não Por elas, você precisou mudar isso, né? assim, qualquer coisa, se alguém falar alguma coisa, eu vou me colocar, não vou deixar que falem que queiram com elas, porque quando eu era criança, algumas pessoas faziam isso e não tinha ninguém para falar por mim, então eu não vou deixar que isso aconteça com elas. E eu sou uma pessoa melhor após a maternidade. Eu me considero uma pessoa bem melhor agora, tanto o meu jeito, né, de me colocar no mundo e para minha família. Eu já tinha um valor, né, sobre a família, agora o meu valor sobre a família é bem mais consolidado. Agora que eu Mais tenho ela. amplo, né? Ótimo, lindo. Lu, obrigada. Adorei conhecer, né, mais profundamente a sua história. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada mesmo. Desejo tudo de melhor para você, para o Wallace, para a Cecília, para a Luna, essa família linda que vocês construíram, essas pessoas boas que vocês são, né, de um coração lindo. E que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Eu que agradeço, Karina, por tudo. Você também, viu? Obrigada por ter me convidado para participar da sua série. Eu gostei muito de participar e espero ter contribuído um pouquinho. Contribuiu muito mesmo, de verdade. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo. Beijo. Fica com Deus. Amém. Tchau.